gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter nossa aula aí de redação, né? E nessa última aula de redação, nós vamos fazer uma revisão, colocando aí alguns pontos importantes para que você possa fazer uma boa redação, uma boa produção textual, né? Que você possa produzir aí uma boa produção textual. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é exatamente sobre aquela folhinha que vocês receberam extra, né? Uma folhinha a mais, quando vocês foram fazer a prova de vocês, a avaliação parcial, né? Vocês receberam 2 folhas. E aí todo mundo ficou assim meio apreensivo, né? Achando que ia ter que fazer 2 redações. Ai, professora, eu vou ter que fazer 2 redações. E ficaram todo mundo sem entender. E aí eu tive que explicar pra vocês que aquela folha era um rascunho, né? Que ela não valia nota, mas que era importante que vocês utilizassem aquele rascunho. Muita gente usou, outros não souberam bem como usar. E por isso que eu vou estar explicando mais uma vez, tá certo? O rascunho, gente, ele serve exatamente para que você faça uma produção inicial do seu texto. E posteriormente, você leia, veja se está coerente. Perceba se tem algum erro de escrita, perceba se tem alguma palavra que não está encaixando bem naquela frase. Se você acabou esquecendo algum detalhe que você quer acrescentar na sua redação. Então o rascunho ele é importantíssimo, tá? Porque depois que você passa para a folha de redação, aquela folha mesmo, que tem lá os quadradinhos para eu colocar lá a pontuação, os scores, aquela redação que eu vou corrigir, que vai valer a sua nota, ela não pode ter rasuras, ela não pode ter borrado. Ah, mas eu faço de lápis. Mas nem sempre, quando você apaga o borrado que você fez de lápis, realmente fica bem apagado, né? E fica legal, tá? Às vezes fica rasurado, às vezes fica borrado, tá? E outra coisa que pode acontecer ainda pior, para quem já tava sem coragem de fazer o rascunho, é você errar, né? Perceber o erro e ter que apagar a sua redação inteira para poder encaixar, às vezes, uma palavra ou tirar uma palavra que não estava no contexto, tá bom? Então, o rascunho é importante, né? Não tenha preguiça de escrever sua redação, né? Não tenha preguiça. Pense, veja, organize as ideias, tá? Muitas redações, quando a gente vai corrigir, parece que no meio do caminho a pessoa se perdeu. As coisas parece que o texto começa a ficar sem muito nexo, sem muita coisa que não tem nada a ver com o assunto, entenderam? Então, quando a gente faz um rascunho, a gente consegue observar os nossos erros ainda no rascunho. Para quando a gente for passar para a folha, que vai valer ponto e que eu vou corrigir, né? Que o professor vai corrigir, aqueles erros já sejam observados antes, tá certo? E aí você passa uma redação limpa, clara, com a letra bonita, com coerência, né? Pra gente poder entender bem direitinho aí o que tá sendo escrito, né? E sobre essa questão de entender o que é muito importante ser falado também, sobre a letra, tá certo? A letra de alguns alunos, né? Às vezes se torna difícil da gente conseguir entender o que está sendo escrito. Então, se a gente não conseguir entender o que está sendo escrito ali, vai ser muito difícil da gente colocar uma nota, né? Então, a letra precisa ser o mais legível possível, tá certo? E depois que você fez o rascunho, né? Quando você for passar para a sua folha de redação, que for entregar para o professor, você vai receber uma folha, né, que tem a pontuação das linhas, né? Lembrando que a contagem das linhas começa a partir de quando começa o seu texto, tá? As linhas que você pulou, a linha que você pulou depois do título não vão contar. A linha do título também não vai contar, tá certo? Então, na primeira linha você vai colocar o título, vai pular uma linha e vai iniciar o seu texto. Para iniciar o texto, a gente precisa, né, ter uma noção de parágrafo. E para o começo de um parágrafo, eu preciso deixar um espaço da margem da folha, tá certo? Um pequeno espaço. A gente, desde pequenininho que a gente escuta, deixa um dedinho, bota um dedinho lá mais ou menos na folha para você ter uma noção de espaço, tá certo? Não pode começar o parágrafo lá do iniciozinho da linha, não.
Deixa um espacinho, vou botando aqui o exemplo para vocês, o exemplo, né, para vocês. Deixa um espacinho para você começar o seu parágrafo, tá certo? Na próxima linha você vai lá pro comecinho da linha. Mas quando for iniciar o parágrafo, deixa aí um espaço, tá certo? Outra questão importante que vocês precisam ter atenção ao elaborar o texto de vocês, né? Todas as redações que vocês forem fazer, não importa o gênero textual que seja, é a pontuação, tá certo? Então tenham cuidado ao utilizar as pontuações. Eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo uma explicação sobre cada pontuação, né? Alguns tipos de texto usam algumas pontuações mais. Por exemplo, se no texto tem um diálogo, né? Vai aparecer mais algumas pontuações, né? Vamos relembrar alguns sinais de pontuação. O ponto final indica que a frase terminou. O ponto de interrogação é usado para fazer perguntas. O ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Os dois pontos é muito usado no diálogo e indica que alguém vai falar. Também pode indicar enumeração. O travessão indica que alguém está falando. Reticências indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Separar elementos em uma enumeração. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. E parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Então, tenham atenção ao uso dessas pontuações, tá certo? Tenham atenção ao uso dessas pontuações, porque quando a gente utiliza as pontuações corretamente, o nosso texto fica mais organizado e mais fácil de ser compreendido por quem vai ler, tá certo? Quando a gente escreve uma redação, a gente tem que pensar nisso. Será que a pessoa que vai ler vai entender, vai achar organizado, vai achar que eu escrevi de maneira coerente sobre aquele assunto que está sendo abordado? Ou a pessoa vai ler e nem vai conseguir entender o que na verdade eu estava querendo dizer, né? Então, usem a pontuação correta, né? Vejam aí o uso dessas pontuações, tá certo? Um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o conhecimento sobre o assunto, tá certo? É por isso que eu sempre aconselho vocês a fazerem bastante leitura. Leiam os textos que nós trabalhamos, tá? Nessa unidade. Leiam bastante os textos. Observem como eles são, sobre o que eles falam. Porque quando você lê, você vai adquirir muitos benefícios, tá certo? Você vai escrever melhor. A própria grafia das palavras, a escrita das palavras, né? Vai saber como escreve as palavras corretamente, certo? Ortograficamente, né? Direitinho, sem tantos erros gramaticais, sem tantos erros ortográficos, certo? Um segundo ponto, você vai ter maior repertório de palavras, certo? Quando a gente lê bastante, a gente acaba adquirindo, né, o conhecimento de várias outras palavras que no dia a dia a gente não utiliza tanto. Mas quando a gente lê, a gente vai adquirindo mais conhecimento sobre as palavras, tá certo? E um terceiro ponto importante também, quando você lê, certo? É que você já tem aí uma bagagem sobre o assunto. Você vai saber falar melhor sobre os assuntos, porque você tem conhecimento, você já estudou, você já leu, você já viu, certo? Quando a gente fala, né, quando a gente fala sobre uma coisa que a gente não tem muito conhecimento, a gente não tem muito assunto para falar. Então é do mesmo jeito quando a gente escreve, tá certo? Então quando a gente escreve e a gente não tem uma bagagem sobre esse assunto, a gente não tem conhecimento sobre esses assuntos, né? A gente acaba fazendo uma redação muito pobre, né? Sem muita coisa para colocar. E quando a gente lê bastante, a gente vai adquirindo mais conhecimento, tá certo? Então, leiam, tá? Não tenham preguiça de ler, tá certo? Façam isso assim
uma rotina para vocês. Leiam os textos que tem no livro, procure outros gêneros textuais que vocês gostam de ler, né? Um gibi, conto, né? Na nossa escola nós temos aí um programa super legal para incentivar a leitura dos alunos, né? Em breve, quando a gente voltar, né? Tem um ânimo de pegar os livros lá na biblioteca, livros que vocês acham interessantes para ler, para incentivar a leitura, tá bom? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa explicação, tá certo? Treinem a escrita de vocês em casa, tá? Até a prova chegar, façam aí redações, vocês mesmos, né? Partindo da própria vontade de vocês. Tenham esse ânimo de estudar, né? De adquirir mais conhecimento, tá? E de treinar a escrita de vocês, né? A gente só lê bem se a gente lê. A gente só escreve bem se a gente escrever, se a gente praticar. Então, tudo é uma questão de prática. Então, pratiquem isso em casa, tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!